Nós vamos falar então a respeito do trabalho e do repouso. Allan Kardec perguntou aos espíritos do porquê da necessidade do trabalho. Então, lógico que os espíritos não disseram isso que nós estamos dizendo agora. Dizem de modo diferenciado, mas a essência é mais ou menos a mesma. Meu pai trabalha, dizia Jesus, e eu também trabalho. Trabalhar é produzir algo, é fazer alguma coisa boa. Não importa se o resultado vai ser bom. É a experiência da própria ação trabalhista é que vai nos colocar no resultado bom ou mau. Então, dentro do trabalho, nós temos aí a nuance de atingir o objetivo, e quando nos equivocamos, nós trabalhamos para sanar o equívoco, mas, contudo, seguimos no próprio eito do trabalho. Então, o trabalho é alguma coisa de muita importância. O próprio trabalho de nós modificarmos interiormente é algo maravilhoso de se fazer. Então, o trabalho é uma bênção divina, por isso que Deus trabalha, todo esse tempo vem trabalhando, para que nós possamos entender, à luz do próprio exemplo dele e dos seus mestres, dos seus avataras. Para quem não sabe e estranha no meio espírita, um espírita fala sobre avatara, Havatara, ou Havá Torá, quer dizer Havá, descida, e Torá, em hebraico, quer dizer lei. Então, a descida da lei. E a descida da lei é a expressão divina para nós, que os hebreus colocaram como um dos grandes livros da história da religiosidade mundial. Para nós, Hava é aquilo que desce, então a essência divina vive descendo, e Torá, que desce como forma de lei. Nós temos que copiar as coisas de Deus, porque nós ainda sozinhos não sabemos nos movimentar. Precisamos que o nosso Pai vá nos conduzindo em cada etapa da nossa existência. Chegará um dia em que não precisaremos dele? Diz Maria Angélica aqui conosco que isso é coisa do incognoscível, é do tempo. Nós não saberemos, não saberemos isso. Mas da essência divina somos promanados. Para a essência divina vamos retornando, certamente nós não poderemos jamais viver sem a essência divina em nós. Então o trabalho é uma situação muito interessante de se fazer. Então uma das perguntas é, bom, e o velho, como faz? O velho que se aposenta, depois fica na fila do banco para xingar o governo porque ganha pouco e tudo mais. Ele se aposentou, ele acha que deu contributo à sociedade dele, e como fazer o velho que já não possa mais produzir? Se ele não pode produzir fisicamente, diz Maria Angélica, ele deveria ter se preparado para produzir intelectualmente, como fazem alguns povos. Há pessoas que atingem a senectude da vida, mas continuam dentro da vida, dando orientações, dando direções às pessoas, dando experimentações. Experimentações que não ficam demodé, não ficam fora do tempo. Por quê? Porque existe algo chamado espiritualidade. E a idade espiritual, ela avança cada dia mais sem que a pessoa envelheça. Quanto mais espiritualidade ela tiver, mais conhecimentos modernos ela pode trazer. Então o fato de que meu corpo possa ficar senecto, ele possa envelhecer, não quer dizer que meu espírito deva envelhecer com ele. Eu devo prosseguir trabalhando para que dentro desse trabalho eu possa contribuir para mim, como cultura, como moralidade, forjando cada vez melhor o meu caráter, e poder transmitir às personalidades aí que estão conosco, ou que estão comigo, no meu eito de experiência, no meu mundo de relações. E a pergunta de Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, nas questões 674 e seguintes do Livro dos Espíritos, bom, e até quando eu devo trabalhar? Como é isso? Já que a CLT, as nossas leis, o nosso Códex Trabalhista diz que nós temos tais jornadas de trabalho e tais expressões. E os espíritos responderam, até o limite das forças. Eu tenho que trabalhar até o limite das minhas forças. Eu posso ter necessidade de dormir 2 horas e trabalhar o resto das 22. Eu posso ter necessidade de dormir 8 horas e o resto do tempo eu tenho que posso trabalhar. Então cada um sabe de si. Isso é uma questão de livre-arbítrio. O que ele não pode é passar do limite das forças. Uma vez passado o limite da força, a patologia terá presença. Por quê? Porque é o excesso. E o excesso traz a polaridade daquilo que é excessivo. Então nós temos que trabalhar até o limite das forças. E sabendo aqui, com o Dr. Edward Keele, ilustre sociólogo, personalidade economista que está aqui conosco, um espírito muito amigo que de um tempo atrás tem estado conosco nos ensinando tanta coisa da sociologia e da economia modernas, ele diz que esta questão está distrita a cada um e não igualmente todos os dias. Tem dia que eu tenho mais forças para trabalhar mais horas, tem dia que eu tenho menos forças físicas para cumprir menos horas. Então eu tenho que seguir o meu chamado biorritmo. Conforme o biorritmo do meu dia, é que eu devo trabalhar tantas horas mais.
Essa coisa de trabalhar incansavelmente é uma expressão muito boa para o espírito que está adestrado nos campos vibratórios, sabe ler no circuito vibratório e sabe, lendo no campo vibratório, ele sabe escolher qual é o campo vibratório em que ele possa cumprir a sua etapa melhor. Como nem todos nós temos essa condição, estamos ainda limítrofes nessas questões de campos vibratórios, ou como diz Sheldrake, a questão dos campos morfogenéticos, nós então temos dificuldades. Às vezes tem um dia que eu estou mais cansado, um dia que eu estou menos cansado. Por quê? Porque diz Maria Angélica conosco, um dia eu estou mais vigilante, eu estou mais sob a egrégora dos meus próprios ideais. Porque egrégora, do grego, quer dizer o vigilante, a pessoa que está nos observando, ou o ser que está nos observando, ou o ambiente que está me detectando a presença. Então tem dias que eu estou um pouco mais afeito para tarefas, outro dia eu estou menos afeito a tarefas. Então eu devo seguir o meu biorritmo do dia. Os homens ainda, sedimentados na força da própria lei, naquela letra que mata, sem o espírito que vivifica, então vão criando leis de conjunto, quando com o tempo que deveriam aprender que temos que criar leis da individualidade. Até onde você pode ir? Eu posso ir até tal etapa. Nos Estados Unidos, aliás, a improdutividade do corpo discente das escolas levou os psicólogos escolares, psicoterapeutas, a uns estudos profundos quanto à questão do biorritmo. Algumas crianças não aguentavam as horas da manhã para poder estudar e a produtividade era quase nula. Outras turmas tinham uma produtividade na vespertina com dificuldades, porque o biorritmo era sonolento, era problemático e tudo mais. Então estão estudando escolas modelo para que possam, estudando o biorritmo da criança, saber qual é a melhor hora para poder aprender com produtividade, ter mais produtividade no próprio aprendizado. Então o repouso, claro que ele faz parte, companheiro, muito lado a lado do próprio trabalho. Quando o corpo necessita do repouso, ele deveria naturalmente buscar o repouso. Quando nós vamos avançando no ocaso da vida, vamos atingindo etapas de vida de faixa etária mais avançada, é claro que a sonolência ela é mais profunda no ser humano. Então quando dão esses hiatos de sonolência, que a sonolência é tipicamente psicológica, então o que deveria fazer o ser? Deveria ir para o repouso. 10 minutos, 5 minutos, meia hora que seja, 15 minutos, quanto fosse o tempo de repouso, ele desperta, porque as forças imediatamente são repostas, já que o espírito é deslocado do corpo. As entidades superlativas, os guias espirituais da pessoa, imediatamente fazem os reabastecimentos totalmente neuroniais, musculares e intracorpo, digamos assim, como diz Maria Angélica, é totalmente a terapia ao psicossoma de emergência. Então o psicossoma da pessoa, ele é atingido, emergencialmente, então ele é reparado, o espírito retorna para o comando e retorna com um comando muito mais produtivo. Então o repouso aí é de supina importância, que a pessoa saiba repousar. Quando ela vai para o repouso, carregando as coisas do trabalho na mente, e ela não acha que não tem tempo para orar, não tem tempo para ouvir uma música, não tem tempo para falar umas palavras doces, completamente fora do ambiente, ela continua em trabalho, mas um trabalho um tanto quanto exaustivo. Então o sono, ele é pautado de expressões que vão desde o sonho ruim até os pesadelos, que são os desdobramentos espirituais, onde a pessoa sintoniza com faixas vibratórias profundamente adstringentes, coarctantes, algemantes, e a pessoa então quando ela desperta sobressaltada, suando frio e tem problemas de sono. Então quando desperta está cansada, como se tivesse corrido, como se tivesse fugido de alguma coisa a noite toda. Então o trabalho, ele é importante para a pessoa todo o tempo. E o trabalho, seja em que maneira ele possa se expressar. Se ele for de objetivo bom, se a meta no meu trabalho é uma coisa boa, que eu vou fazer bem para mim, ou para alguém que me cerca, é certo que esse trabalho vai me trazer uma vibração. Por aquilo que os humanistas têm o hábito saudável e muito sábio de chamar de choque de retorno. Eu terei um choque de retorno pelo trabalho bem feito, de muito prazer, de muita satisfação. E quando eu vou para um trabalho ruim, um trabalho antissocial, em que eu vou prejudicar alguém, eu vou fazer um mal para a sociedade em que vivo, eu vou pensar as minhas expressões de alguma coisa ruim. Então estou fadado, talvez não no momento, mas às vezes com um efeito retardado, de ter expressões graves no meu psiquismo, que poderão refletir no meu soma, que é o meu corpo, e eu terei doenças
graves, como ocorre com muitas pessoas que praticam atos antissociais e às vezes se encarceram no seu próprio psiquismo, além de estar muitas vezes encarceradas do próprio corpo, elas encarceram o psiquismo no campo daquilo que a doutrina espírita generaliza como obsessões, que são os quadros da auto-obsessão, no campo da egolatria, ou nos campos da própria obsessão de entidade espiritual ou entidades espirituais na faixa para buscar o desforço, a vingança, o ajuste de contas com a pessoa vítima de si mesma pela própria atuação malversante do próprio trabalho. Então o trabalho e o repouso é de importância. Então, como fazer isto? As pessoas, então, planejam as férias. Enquanto estão no trabalho, as pessoas planejam as férias. Deveriam planejar o trabalho. Enquanto a gente está no trabalho, nós temos que planejar o trabalho. E quando estamos já próximos de sair do trabalho, e quando saímos do trabalho, deveríamos planejar as nossas férias. Mas nós não fazemos isso, não tem tempo. Tempus fugit, diz o latim. O tempo foge, o tempo corre muito, né? Os americanos criaram time is money. Tempo é dinheiro, então tudo é dinheiro. Então a pessoa precisa trabalhar, mas tem que pensar nas férias. Então ela começa a fazer preparação para as férias. Então ela faz as férias que ela vai ter o dia de lazer no campo, ou vai ter na praia, ou numa viagem aí turística em tal ou tal cidade, ou tal e qual país, e tudo mais. E já que ela planeja isso, ela não planeja ficar doente, ela não planeja morrer, ela não planeja ter morte na família, ela não planeja ficar sem dinheiro. Ela não planeja essas coisas, porque para ela isso é malversar. Isso aí é um tipo de uma expressão muito ruim. Não, eu pensar em morrer, mas por quê? Vira essa boca para lá. Ué, mas eu não vou morrer? Por que eu tenho que virar a boca para lá? Não, eu devo não virar a boca, eu devo entender que uma hora eu vou morrer. E como fazer para eu poder administrar isso? Entender que uma hora eu vou morrer, e já que a vida está boa onde eu estou, eu esticar a minha vivência, a minha vitalidade física no caminhar do morrer, mas sem muita pressa. Eu não correr tanto naquela afobação, naquele assodamento, para poder curtir alguma coisa que muitas vezes vai me fazer muito mal. Nós, como pessoa, temos o hábito de ter férias a vida inteira, seguindo aí um axioma criado pelos chineses: encontre um trabalho que te dê prazer para que você nunca mais tenha que trabalhar na vida. Então eu não trabalho mais, faz muitos anos que eu não trabalho. Eu trabalho o tempo todo e não trabalho mais, porque eu tenho prazer no que faço. Então o meu trabalho é me dar prazer. Então tudo aquilo que eu tenho feito nos últimos anos tem me dado prazer, porque eu encontrei um trabalho que me faz bem. Então eu planejo o repouso, como planejo a doença. De vez em quando eu tenho que saber que eu posso ficar doente. Então o que eu faço? Eu faço a polaridade. Bom, eu posso ficar doente, sim, claro, isso é factível na minha vida, mas eu vou cuidar da minha saúde para que eu não fique doente. Se possível, eu poder controlar isto, eu vou ficar menos doente. Se não puder não ficar doente para nada, melhor. Se eu tiver que ficar doente por alguma coisa, eu vou ficar menos doente. E se eu não puder ficar menos doente e tiver que ficar doente de tudo, eu vou trabalhar para ter menos sofrimento com a doença e buscar dela o aprendizado. O que a doença está querendo me dizer? Então, no trabalho, isso é uma forma de trabalho, de planejamento de vida, sem querer ter presciência, sem querer saber do futuro. Não, nós temos que fazer a questão da previsibilidade. Eu tenho que ter previsibilidades na minha vida. Não porque eu faço a previsibilidade e deixo de viver o presente. Eu faço a previsibilidade para que eu, agora no presente, eu prepare aquele meu futuro. Como será o meu futuro? O futuro ninguém sabe, de fato. Mas nós podemos fazer uma previsibilidade dele. Bom, eu estou envelhecendo, isso é da lei da vida. Como vou envelhecer é assunto meu.